Barreirinhas, ele já está com a gente? Então, tá bom, é isso aí. Vamos falar, então, da operação de ontem, que é o que realmente interessa. Só deixa aquele gráfico aqui, é a operação Poço de Lobato, né, que muita gente entende como uma continuação da carbono oculta. A gente vai saber qual a relação exatamente, vamos fazer essa pergunta para o secretário especial da Receita Federal. Esse é um esquema, mais ou menos, que resume a complexidade dessa operação. Então, o que você tinha? Um grupo ali de empresas, né, que importavam combustível, eles diziam que era um combustível bruto, em estado bruto, que era refinado pela Refit, que é a antiga refinaria de Manguinhos, mas não era exatamente isso que acontecia. A primeira fraude se dava justamente nesse momento, porque esse combustível era importado já na forma de gasolina pronta, mas pagava menos imposto, porque combustível bruto paga menos imposto que a gasolina pronta. Depois você ia lá para a distribuidora, postos varejistas, atrapalhava toda a concorrência, porque vendia a um preço mais barato. E era um esquema principalmente do quê? De sonegação fiscal. Você tinha uma rede muito complexa de formação de laranjas, passava esse dinheiro aí por fintechs, fundos de investimento, ia parar depois, ia parar lá fora, né, num núcleo internacional de offshores em Delaware, e depois lavado esse dinheiro num paraíso fiscal em Delaware, nos Estados Unidos, o estado de Delaware, depois voltava de novo para investir esse dinheiro já lavado, já limpo, em empreendimentos caríssimos, milionários, bilionários aqui no Brasil. E no centro de tudo isso a gente tem o Ricardo Magro, a gente vai mostrar essa figura aqui que mora em Miami, tem muitas conexões políticas no Brasil, é uma pessoa discreta, mas bastante conhecida. Foi advogado lá atrás do Eduardo Cunha, tem poucas fotos dele na internet, nas horas vagas, o hobby dele é ser DJ, mas é esse empresário aqui que está no centro de toda essa dinâmica super complexa. Vamos conversar então com o Robson Barreirinhas, porque os números são estratosféricos, né, secretário? Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença mais uma vez no Mercado Aberto. 26 bilhões de reais de sonegação fiscal desse grupo que atua há mais de década, né, no Rio de Janeiro, inexplicavelmente atua 70 bilhões de reais de movimentação financeira em apenas um ano. São números realmente muito alarmantes. Ontem, 190 mandados de busca e apreensão. Não teve ninguém preso, mas foram alvos de mandados de busca e apreensão. Gostaria que o senhor explicasse para a gente essa estrutura tão complexa e como a Receita Federal, porque foi um grupo, né, de uma força-tarefa de múltiplos órgãos, Ministério Público, polícias, Receita Federal, receitas estaduais. Como é que vocês começaram a desvendar, puxar o fio do novelo dessa organização criminosa tão complexa que é acusada de ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e tantos outros crimes? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os seus espectadores. Você deu já um bom resumo, né? A história começa com um devedor contumaz, é um grupo econômico que não paga tributos. No momento da cobrança desses tributos, há uma frustração. Por quê? Porque não se encontra bens. Quando você faz uma execução fiscal, você faz uma cobrança, você tem que encontrar um dinheiro na conta bancária, um patrimônio que pode ser leiloado para liquidar o débito. E quando se faz isso nesse grupo econômico, não se encontra o patrimônio. Então, o esquema criminoso é a ocultação do desses responsáveis. A força-tarefa, esse grupo interinstitucional que agiu nessa operação, foi no sentido de localizar o patrimônio. E aí a Receita Federal, nesse trabalho de localização do patrimônio, desvendou todo esse esquema complexo de estrutura empresarial e financeira, criado exatamente para ocultar o patrimônio dos responsáveis pelo tributo. E aí se utiliza toda essa estrutura que você bem descreveu, né? Os recursos eram injetados no sistema financeiro por meio de uma fintech, uma financeira, e inserido em uma cadeia de fundos de investimento, semelhante àquele esquema que nós vimos lá na Carbono Oculta. Então, uma série de fundos de investimento cujo cotista, né, o dono da cota de um fundo, é um outro fundo. E nesta cadeia, né, tenta-se dificultar a localização do beneficiário final. São operações diferentes, né? Embora tenham essas semelhanças das duas estarem ligadas ao mercado de combustíveis, mas a Carbono Oculta tratava-se da adulteração de combustível. Essa você importava combustível para refinar, supostamente, mas a gasolina já vinha pronta. E a estrutura da organização criminosa de lavar esse dinheiro, de reinserir isso no sistema financeiro nacional, é parecida. Mas essas semelhanças param aí ou não? E qual a ligação desses grupos, por exemplo, com organizações criminosas muito conhecidas, PCC, Comando Vermelho?
De pronto, nós podemos falar que há uma intersecção que é o seguinte: lá na Carbono Culto, se você lembrar, dentro de todo aquele esquema complexo também, desde o porto até o posto, passando por fintechs, passando por fundos de investimento, você tinha um fornecedor de combustíveis para aquela organização criminosa da Carbono Culto. O fornecedor principal de combustível na Carbono Culto, ele foi desmantelado em 2024. Quem substituiu aquele fornecedor foi o grupo investigado nesta operação Posto de Lobato. Então, tem essa intersecção. Esse grupo econômico que nós estamos investigando agora na presente operação, ele substituiu o fornecedor anterior daquele esquema desvendado na Carbono Oculto. E agora, com os dados que nós coletamos ontem, nós podemos avançar para destrinchar a extensão e a profundidade desse relacionamento. Agora, por que não foram cumpridos mandados de prisão ontem? Não havia prova suficiente já para o cumprimento de mandados de prisão, secretário? O foco dessa nossa operação é fiscal, é de débitos tributário e ocultação de patrimônio. Evidentemente, conforme nós investigamos essa questão de ocultação de patrimônio, nós encontramos elementos criminais. Crime de lavagem de dinheiro, crime da própria sonegação fiscal, crime de evasão de divisa, porque você bem lembrou, esse esquema ele comportava esse envio de recursos para o exterior, para empresas em paraíso fiscal americano e o retorno dele por aí. Todos esses são crimes que foram localizados. Tudo isso nós colocamos na nossa representação criminal da Receita Federal e já entregamos na semana passada para o Ministério Público Federal com conhecimento da Polícia Federal. Então, o aspecto criminal de tudo isso é a cargo da Polícia Federal, que trabalha em conjunto com a Receita Federal. A Polícia Federal tem lá o inquérito dela, as investigações dela, agora também reforçadas por todos os elementos construídos ou localizados pela Receita Federal, pelo Ministério Público nessa operação Poço de Lobato. É possível ter a cooperação internacional? Ontem o ministro Fernando Haddad falou nisso, e aí eu imagino, tanto os importadores, porque eles importam esse combustível de algum lugar, depois dos fundos em Delaware, né, que é um paraíso fiscal, esse dinheiro vai para fora para voltar aqui para o Brasil já lavado, e o próprio Ricardo Magro, que é o centro, né, o suspeito de ser o centro de todo esse grupo empresarial, mora em Miami. Exatamente, o ministro Haddad já está tratando disso. Nessa operação especificamente, o país utilizado para lavar dinheiro é exatamente os Estados Unidos. Então, essa questão vai ser levada, sim, para o governo americano, para que haja algum endereçamento, algum tipo de cooperação, no sentido, primeiro, de avançar na recuperação desse patrimônio localizado em parte nos Estados Unidos, uma parte volta para o Brasil, né, por meio de investimento de outras empresas abertas lá em Delaware, mas uma parte ainda está localizada lá. E para que também o governo americano tenha a possibilidade de aplicar a sua própria lei. Afinal de contas, você tem uma organização cometendo crimes e utilizando o sistema empresarial e o sistema financeiro também americano para isso, por tudo que nós levantamos. Então, é essencial esse tipo de cooperação. E também nós estamos avançando numa cooperação num sentido mais amplo, né? Todos os nossos relatórios aqui da Receita Federal, nós adaptamos para o padrão internacional, o padrão da OCDE. Adaptamos os relatórios prestados relacionados a criptoativos, atualizamos o relatório de beneficiário final, que é prestado por uma série de instituições e também agora por administradores de fundos de investimento, e atualizamos aquele relatório prestado por instituições financeiras, que agora também é prestado por fintechs. Tudo isso nós fizemos desde a Operação Carbono Oculto para cá, adaptamos, alinhamos totalmente, repito, para o padrão internacional da OCDE. E qual que é o resultado prático disso? Quando nós alinhamos esses nossos relatórios para o padrão internacional, nós intensificamos a troca de informação com outros países. Vamos fornecer para os outros países e vamos receber informação desses outros países também, relacionados à operação com criptoativos, com ativos que tem um beneficiário final brasileiro e com movimentações financeiras feitas por brasileiros no exterior também. Tudo isso vai facilitar muito o avanço nas investigações.
Secretário, no âmbito regulatório, né? Porque a gente fica imaginando o que permite que uma organização criminosa funcione impunemente desse jeito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante mais de década, né? Como disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quer dizer, no âmbito regulatório, como fechar as brechas? Porque esses fundos de investimento estão sendo usados de forma criminosa, com os cotistas únicos. Eu lembro que na última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou sobre as contas bolsão. Tanto o Banco Central quanto a Receita Federal já estão mudando essa regulamentação para sufocar mesmo, para não deixar que o crime entre ou se use do sistema financeiro nacional. Exatamente, nós estamos bem alinhados com o Banco Central nisso. Tanto o Banco Central como nós, aqui da Receita Federal, modernizamos esse controle regulatório. Como eu disse, veja, a questão dos fundos de investimento, essa ocultação do beneficiário, vai ser muito dificultada a partir de agora, porque no mês passado nós publicamos a nossa regulamentação do relatório de beneficiário final. O que significa isso? Todo administrador de fundo vai ter que passar agora as informações sobre os beneficiários do fundos em detalhe para a Receita Federal. E a Receita Federal vai poder cruzar todas essas informações e descobrir quem que é o CPF no final da cadeia de fundos de investimento. É isso que a gente chama de beneficiário final. É um padrão internacional, todos os países exigem esse tipo de informação. Em inglês é UBO, né? Ultimate Beneficiary Ownership. Nós alinhamos esse modelo para o padrão internacional, todo mundo vai ter que prestar essas informações, permitindo esse desvendamento. Em relação às contas bolsões, o que havia no Brasil é que as fintechs não prestavam as mesmas informações que as instituições financeiras, que os bancos tradicionais já faziam há mais de 20 anos. A partir de agosto desse ano, as fintechs também passaram a ter essa obrigação. O primeiro lote de informação já foi prestado agora em outubro e nós passamos a ter informações em detalhes agora também da movimentação financeira feita por fintechs acima de um determinado valor, o que facilita a fiscalização pela Receita Federal. E, em paralelo, o Banco Central restringiu bastante agora a utilização da chamada conta bolsão. Agora, secretário, é possível que um esquema desse sobreviva durante tantos anos sem o envolvimento de agentes públicos e sem as conexões políticas? Por exemplo, ontem foi alvo de mandato de busca e apreensão um personagem chamado Jonatas Assunção, que atuou como número 2 da Casa Civil, da pasta da Casa Civil no governo anterior. O próximo passo dessa operação é desvendar as conexões políticas, porque eu acho que é só nisso que a gente está pensando. Veja, nós temos farto material agora relacionado a interlocuções, a tratativas feitas pelo esse grupo criminoso. Tudo isso está no relatório que nós da Receita Federal fizemos e já entregamos ao Ministério Público Federal. É uma representação criminal muito detalhada, com quase 400 páginas, que já foi entregue para o Ministério Público e é de conhecimento da Polícia Federal, que tem todos os elementos agora para avançar nisso. É importante dizer também que esse grupo econômico se utiliza de ferramentas jurídicas de uma maneira bastante heterodoxa, para dizer o mínimo. Veja que o núcleo dessas empresas ela tem prejuízos formalmente há mais de 10 anos. A empresa que está no núcleo desse grupo econômico está em recuperação judicial há mais de uma década. Ou seja, tem um processo judicial. Há um juiz acompanhando esse processo de recuperação judicial e ela está lá quebrada praticamente há mais de 10 anos. Enquanto isso, ela continua fazendo negócios bilionários dentro do país. Ela controla um setor importante, ou controlava um setor importante da distribuição de combustíveis no país. Secretário, nessas mais nós de... estamos, diga. estamos levando todas essas informações também para o judiciário e questionando isso. E nessas informações, ao juiz lá no Rio de Janeiro questionando isso. Nessas informações, porque assim, uma ausência eloquente ontem foi justamente o Rio de Janeiro. Onde é que estavam as autoridades do Rio de Janeiro, já que a Refit atuava no Rio de Janeiro? E mais, nessas 400 páginas que vocês entregaram ao Ministério Público, à Polícia Federal, já há indícios ou provas ou menções a conexões políticas, a grupos políticos? Veja, a postura do Estado do Rio de Janeiro, ela foi, num primeiro momento, nessa discussão relacionada a uma operação paralela, né? A cadeia de carbono, a da apreensão da carga dos navios lá desse grupo econômico. A posição inicial do governo do Estado do Rio de Janeiro foi favorável ao grupo econômico. O ministro Fernando Haddad já se manifestou em relação a isso. Ele enviou a nossa Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a doutora Nelise, para conversar com o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro
para apresentar os dados e tentar demonstrar que é importante que o Estado do Rio de Janeiro esteja do lado da Receita Federal, do governo federal e dos demais governos no sentido de investir contra esse tipo de operação desse grupo econômico. E qual foi a Então, o que nós estamos resposta fazendo do deles? nosso lado é tentar levar essa informação para eles. E qual foi a resposta do Rio de Janeiro? Porque ontem eles não estavam nessa fotografia da mega operação. Não. Essa interlocução está sendo feita pela advocacia da União, né, por meio da nossa Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. A interlocução dela com o Procurador-Geral lá do Estado do Rio de Janeiro, tentando, repito, levar os elementos para demonstrar que é importante nós combatermos o maior devedor, ou um dos maiores devedores lá do próprio Estado do Rio de Janeiro. Só para terminar, que eu já estourei o tempo, secretário, esse PL, o devedor quanto mais, finalmente ganhou um relator na Câmara, né? Depois de 2 meses ter sido aprovado no Senado. Isso vai fechar as brechas? Qual a importância da aprovação desse projeto? Será suficiente? Importantíssimo. Veja, esse grupo econômico ele é formado por diversas empresas. E essas empresas, praticamente todas elas, são devedoras contumazes. Elas não pagam seus tributos. Tendo aprovada essa legislação, nós teremos mais agilidade para fechar essas empresas. Se uma empresa fica durante anos sem pagar nenhum tributo, sem nenhum patrimônio, ela não pode funcionar, ela não tem capacidade financeira para funcionar. Então, essa legislação ela permite que nós temos uma suspensão, por exemplo, do CNPJ e impeça que elas façam isso. E também o devedor contumaz deixa de ter o recurso da recuperação judicial. Se ela não tem condição de funcionar, ela tem que ir para se quebrar, né, entrar em falência e sair do mercado e abrir espaço para empresas saudáveis atuarem nesse mercado de combustíveis. Então, ela é essencial nesse nosso esforço de sanear esse mercado, tirar essas empresas e abrir espaço para bons contribuintes, para bons empresários atuarem no setor de combustíveis.